Olá pessoal, esta é a segunda parte do vídeo Amor Próprio. Queria começar por pedir desculpa por ter demorado tanto tempo a fazer, mas levei imenso tempo a ponderar se realmente devia fazer, se realmente devia dar continuidade a esses vídeos ou não, porque vou abordar temas do meu passado, vou falar de pessoas que fizeram parte do meu passado, que infelizmente vocês devem saber como é que é complicado às vezes falarmos do nosso passado. Eu acho que seria hipocrisia da minha parte contar-vos como é que eu descobri o meu amor próprio sem vos contar como é que eu o perdi. Portanto, sem mais demoras, bora lá. Bem pessoal, eu nasci em Cabo Verde, mais concretamente na Ilha de Santiago, na cidade da Praia, numa zona que se chama Vila Nova. Quando eu nasci, os meus pais já tinham uma filha de 2 anos. Na altura, minha mãe tinha 21 anos e o meu pai tinha 22. Tenho poucas lembranças, mas ainda guardo algumas. Lembro principalmente da nossa casa. Lembro que eu nasci numa casa humilde. Nós não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente naquela altura. Morávamos numa casa coberta de palha e lembro-me que a nossa casa era particularmente fresca no início do dia. Lembro também dos zumbidos que faziam uns fonfons, que são uma espécie de vespa amarela e preta que fazem os seus ninhos nos sulcos das palhas do telhado que nós tínhamos na altura. Lembro também do cantar do galo que nós tínhamos no quintal. Aliás, no quintal meu pai fazia uma espécie de criação de alguns bichos, tipo galinhas, coelhos, pombos. E lembro-me particularmente do cantar do galo de manhã e no final da tarde. Tenho algumas recordações boas, mas tenho recordações também tristes. Lembro-me dos gritos, lembro-me das agressões físicas e verbais. Lembro-me particularmente de uma noite que mudou para sempre a história da minha família. Eu deveria ter por volta dos meus 2 anos a 3 no máximo, na altura quando tudo aconteceu. Acordei com o impacto que o meu corpo fez contra o chão e quando abri os olhos tinha por cima de mim uma luz muito forte que iluminava o sítio onde eu estava e com um susto permaneci-me imóvel, não fiz qualquer som, não chorei nem nada. Nisso ouço um grito que consigo identificar claramente que é a voz da minha mãe, porque não era a primeira vez que eu a ouvia gritar, mas nessa noite esse grito tinha algo de diferente, tinha qualquer coisa de pânico e medo. Depois ouço os passos da minha mãe a vir na minha direção e ouço a porta da nossa casa a abrir. Quando isso acontece, ouço os vizinhos a abrir as portas também naquela altura, porque em Cabo Verde naquela altura muitas casas não tinham ainda eletricidade e a partir das tantas da noite qualquer movimento estranho na rua as pessoas por norma não abriam a porta. Nessa noite aconteceu algo muito estranho. Fiquei a saber uns anos mais tarde que o meu pai tinha-me atirado pela janela fora. Nessa noite nós não voltamos para casa como era de costume. Dormimos na casa do meu tio, que ficava logo a seguir a nossa casa, e na manhã seguinte fomos para a casa da minha avó em Ponta d'Água, que é uma zona que não fica muito longe da zona onde eu nasci. A minha avó não tinha condições de nos receber e nós tínhamos que procurar um sítio onde ficar. O meu pai recusou-se a deixar que a minha mãe tirasse uma única peça de roupa que seja lá de casa.
Eu fui atirado para fora de casa, literalmente. A minha mãe saiu de casa para me proteger e nós não tínhamos absolutamente nada a não ser as roupas que nós tínhamos vestidos na altura. Passamos um mau bocado, passamos fome, dormimos na rua várias vezes porque faltou às vezes caridade dos outros. Várias noites eu ouvi a minha mãe a chorar, imensas noites. Mas a minha mãe foi sempre uma mulher muito forte e, apesar das adversidades, ela conseguiu arranjar um emprego na altura e conseguiu alugar uma casa, só que a casa não tinha absolutamente nada. Dormimos várias noites no chão até que as coisas começaram a melhorar. Foram anos, passaram-se anos. Houve vários dias que nós não tínhamos absolutamente nada para comer. E lembro-me da minha mãe, ela pedia-me para ir brincar com os meus primos, ela pedia-me para ir à casa dos meus tios, brincar com meus primos. Mas no fundo eu sabia que isso era uma forma dela. Acho que essa era a forma que ela tinha para me pedir: olha filho, vai à casa dos outros e vê se comes alguma coisa. Infelizmente, ou felizmente, eu nunca ia para a casa dos meus tios quando tinha fome. Porque eu via o sacrifício, aliás, os sacrifícios que ela fazia para que eu tivesse pelo menos um teto, para que eu não passasse, para que eu não morresse a fome. E eu achei que se tivesse de passar fome, eu queria passar fome ao pé dela. E foi o que aconteceu na altura. Eu sempre vivi com a minha mãe desde os meus 2 anos. Não me lembro de ter vivido com mais ninguém. Lembro-me de algumas vezes a minha mãe ter-me deixado em casa de uns tios, sim, para alguns dias, mas basicamente sempre vivi com ela. A minha mãe sempre foi o meu porto seguro, desde que eu me lembro. Ela fez tudo o que podia para que eu não morresse. Mas era particularmente difícil para ela criar um homem quando ela não chegou a conhecer um. Era particularmente para ela difícil criar uma criança como eu, sozinha, porque eu nasci com várias complicações. Nasci com uma hérnia umbilical, tinha várias complicações respiratórias, tinha asma. Passei grande parte da minha infância numa cama de hospital e não houve um único dia que ela não esteve do meu lado. Eu hoje posso dizer que eu não seria a pessoa que sou hoje. Aliás, nem sequer estaria aqui se não fosse por ela. Ela foi sempre o meu porto seguro. Eu fui sempre muito feliz com ela. Apesar de não ter amor de pai naquela altura, nem dos tios, nem da minha avó, nem dos meus avós, por assim dizer, porque eu não só cheguei a conhecer a mãe da minha mãe e ela não era muito minha fã, por assim dizer. Nunca tive muitas pessoas que me mimassem, confortassem quando eu caísse, a não ser a minha mãe. Ela esteve sempre presente, ela sempre fez mais do que o papel dela. Ela fez o papel de mãe, de pai, de tios, irmão, primo. Ela fez tudo, todos os papéis possíveis. E eu confesso que até aos meus 8 anos eu nunca senti grande falta de ninguém. Só que o destino às vezes tem uma forma particularmente de mudar tudo o que nós damos como certo. E aos meus 8 anos de idade, tudo mudou.